Olá pessoal, boa noite, bem-vindos vocês aí do YouTube e também aqui do meu Facebook. O nosso tema do programa Rompendo Limites com Carlos Lourenço de hoje é sobre autocontrole. Todos nós já passamos por algum tipo de experiência onde percebemos que algo se manifesta e que de repente nos tira do sério. Toda e qualquer manifestação que consegue, né, fazer com que você saia do seu equilíbrio, saia do seu bem-estar, gere mal-estar, toda e qualquer pessoa ou situação que consegue desequilibrar você, significa que esta força o domina. De alguma forma, você tem algum tipo de vulnerabilidade que permite com que essa energia se manifeste livremente e que, consequentemente, ela gera uma instabilidade. No meu trabalho do PH Vida, que é o Potencial Humano de Vida, eu criei 3 tipos de autocontrole para 3 diferentes situações, porque eu percebi que nós, o ser humano, ele tem uma tendência de ficar vulnerável naquilo que eu considero como 3 camadas. A primeira camada é a física, a segunda camada é a emocional, a terceira camada eu considero como camada mental. Então, é necessário que a pessoa perceba, dentro das suas relações com a sua vida, daquilo que faz parte da sua realidade, aquilo que consegue gerar em você mal-estar, instabilidade, descontrole, perda do domínio, irritabilidade, faz com que você leve para o lado pessoal, sinta que está contra você, entra no processo de defesa e que, consequentemente, você vai criar aqui o conflito. Então, o conflito é sempre uma força contrária a uma outra força que não conseguiu gerar aqui o equilíbrio, o entendimento, a compreensão. Então, uma pessoa que se descontrola significa que, de alguma forma, ela levou aquela observação dos outros para o lado pessoal. Se levou para o lado pessoal, ela acredita que aquilo que a pessoa disse ou aquilo que a pessoa mencionou a seu respeito é uma verdade que gerou uma instabilidade sobre a sua própria crença, sobre os seus próprios valores. Então, de alguma forma, a pessoa, em algum momento, ela cria uma certa dúvida sobre a sua própria idoneidade ou valor, tanto é que ela entra num processo reativo. O processo reativo significa que existe uma reatividade, uma ação, toda ação gera uma reação, igual ao contrário, que é o processo reativo. Então, houve uma reatividade. Né? Então, a pessoa reagiu àquilo e, consequentemente, levou para o lado pessoal e ficou desequilibrada. Né? Então, criou aqui uma brecha. Que brecha é esta? Essa brecha é uma brecha mental, esta é uma brecha emocional. Se ela passar a brecha mental, ela atingir as suas emoções, consequentemente, você acabou de digerir esse processo. Então, ao digerir, vai entrar no seu sistema energético e, consequentemente, pode ficar estacionado em algum órgão ou região do seu corpo. Então, quando nós falamos, por exemplo, em doenças psicossomáticas, é psicossoma, ela somatizou por meio de algum comportamento, alguma atitude, alguma coisa que criou referência com isso. Então, na questão do autocontrole, você sempre vai passar por alguma experiência adversa, alguma realidade adversa, alguma situação diferente daquilo que é a sua verdade, daquilo que é a sua realidade. O grande problema no exercício do autocontrole é perceber o que é que faz você se descontrolar. Toda pessoa tem pelo menos uma pessoa ou uma situação que gera descontrole. Então significa que aquela pessoa, ela sabe como te descontrolar. Aquela situação você não domina, não tem o conhecimento, consequentemente, quando aquilo chega, desprovido desse conhecimento, você perde o controle. Muitos dos fatores que estão relacionados com o descontrole
vem de processos traumáticos, ou seja, você viveu uma experiência, traumatizou, ou seja, o trauma o que que é? É aquela sensação de que você ia expandir e de repente encolheu. Você achou que ia dar certo, de repente deu errado. Você criou uma expectativa e de repente a realidade se mostrou adversa e você não conseguiu metabolizar a adrenalina da decepção naquele momento ou da frustração e, consequentemente, você se sente mal frente àquele resultado porque você achou que ia expandir e não expandiu, então isso já gerou um conflito. Esse conflito, esse trauma, né, fica lá registrado no seu inconsciente. Cada vez que você for passar por uma experiência similar, é liberto novamente aquela memória. Né? E aí, automaticamente, você libera a mesma adrenalina com a mesma característica. Por exemplo, você de repente está no seu dia normal, você sente um aroma, um cheiro de alguma coisa que faz lembrar uma comida da sua avó, e aí, consequentemente, você lembra da sua avó, e aí você sente saudade da sua avó, você vai entrando na imagem, na sensação, de repente, quando você vê, você está chorando de saudade da sua avó, você está até ficando com a sua boca úmida por conta de você já estar sentindo aqui quase como se você estivesse comendo aquela comida. Então, ou seja, você tem a capacidade de traduzir as energias, o seu cérebro ele traduz, por isso que você conseguiu lembrar da sua avó nesse seu alimento, naquele cheiro daquele alimento específico que fez lembrar a sua avó e veio a imagem da sua avó e automaticamente liberou aí as sensações e tudo que você viveu nas memórias que você tem da relação com essa avó. Então, da mesma forma, você de repente está ali, do nada, alguém diz alguma coisa e você perde o controle. É porque aquela palavra que a pessoa disse, ou aquele gesto que a pessoa fez, ou a energia que aquela pessoa emanou naquele momento, o seu cérebro vai fazer uma tradução, ao traduzir, vai se conectar com uma imagem do passado que você se traumatizou, que você viveu um certo conflito, libera a sensação que você liberou naquele momento e automaticamente você vai liberar novamente essa mesma sensação, a mesma adrenalina, vai se preparar de novo para dessa fugir ou enfrentar a situação. Se for para enfrentar, você vai ficar reativo. Se for para fugir, você vai ficar com medo, você vai se retrair frente àquela situação que está acontecendo ali. Mas lá na sua memória, naquele momento, quando você se conecta com aquela palavra que acionou esse processo, ou com aquela sensação que acionou esse processo, é como se você voltasse no tempo e naquele momento parece que você tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Por isso que a gente diz que você agiu feito uma criança. Por quê? Porque você agiu exatamente como a sua memória do seu trauma lá atrás, que fez com que você ficasse vulnerável e, consequentemente, você perdeu aí, então, lá você não soube lidar e dominar isso, automaticamente, então, você vai ficar aqui com o descontrole. Então, o descontrole significa sempre o não domínio, a não liderança, né? Você não está conseguindo exercer a sua força para conseguir neutralizar isso. Então, se você viveu um determinado trauma, um determinado conflito, e naquele momento você gerou um mal-estar, você se descontrolou, você acabou de assumir um acordo de que toda vez que você passar por aquela mesma situação, você vai liberar a mesma memória, consequentemente a mesma adrenalina, a mesma sensação, os mesmos pensamentos. Isso num primeiro processo. Então, é como se você estivesse vivendo a mesma coisa. Passado algum tempo, tanto você vai sofrendo com aquilo que você começa a entrar naquilo que eu chamo de mecanismo compensatório ou mecanismo reativo. Você vai procurar, então, criar um comportamento de proteção frente àquilo ou de reatividade para tentar neutralizar aquele processo. Só que você acaba não neutralizando, porque você vai tentar anular, você vai procurar fazer de conta que aquilo não existe. Então, por exemplo, se você tem um processo de descontrole proveniente de uma relação do passado
e que de repente hoje ela está se repetindo novamente, enquanto você não conseguir neutralizar, ficar equânime, né, ter o controle, nada em você se estremecer, nada em você se abalar, você fica imutável, significa então que essa experiência ela vai perpetuar na sua vida até que você consiga estar ali tranquilo e sereno frente àquilo, ou seja, não vulnerável frente àquela energia. Por conta disso, essas vulnerabilidades, elas representam sempre a ausência de conhecimento, algum acordo que você assumiu no seu inconsciente e que, consequentemente, naquele momento, alheio à sua vontade, você fica reativo, perde o controle, entra numa situação de defesa, ou chora, ou dá piti, sai batendo porta, fica se sentindo mal frente àquilo. Não importa o que acontece, mas qualquer mudança no seu estado significa que está afetando o seu corpo emocional. Portanto, está relacionado com alguma emoção. Por exemplo, você estava bem, a pessoa vem e diz alguma coisa e você de repente o seu estado muda. Você está triste. Então, significa que você descontrolou, não conseguiu controlar suas emoções frente àquele acontecimento. Né? E se aquela pessoa, com aquela notícia, ou com aquela informação, ou com algo que a pessoa diz a seu respeito, em algum momento aí do seu cotidiano, você leva para o lado pessoal e você fica mal, então significa que pegou na parte mais densa, entrou no corpo físico. Então, tudo aquilo que faz você ficar mal, você ficou realmente mal, significa que esta vulnerabilidade sua entrou no mais denso do seu corpo. E é aí que mora o perigo. Porque depois do corpo físico, do denso, não tem mais para onde ir. Então, significa que pode vir a transformar, né, o seu interior, que tem uma energia do bem, numa energia do mal. Ou seja, você fica mal frente àquela situação. Tá? Então, eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa, que ela diz aqui... Porque, mesmo diante de toda a consciência, ainda ficamos vulneráveis a energias dominadoras, que nos tiram do nosso autocontrole. Apesar da consciência e esforço para isso. Então, você pode entender, você pode saber, você pode ter ciência, consciência, mas se você tem um acordo no seu inconsciente e você viveu um trauma qualquer e você não neutralizou, não conseguiu ficar equânime, não liberou essa adrenalina, automaticamente, por mais consciente que você esteja, quando você passar pela experiência, você libera a mesma qualidade da energia. Por isso que eu criei, dentro do meu coaching de potencial humano, eu separei em 3 autocontroles, onde a pessoa vai trabalhar primeiro tudo aquilo que faz ela ficar mal, tudo aquilo que faz ela se sentir mal, tudo aquilo que faz ela perceber que ela pode vir a se sentir mal ou ficar mal. Ou seja, você vai proteger essas 3 camadas. Para cada um, você aplica um autocontrole que vai te dar domínio sobre aquilo. Nas questões que fazem você ficar mal, significa que elas entraram dentro da sua atomicidade. Então, é como se elas tivessem entrado dentro da sua casa, ou dentro do seu jardim, quando afeta o seu emocional. Né? Ou quando elas estão querendo passar o muro lá da sua extrema do seu terreno, para entrar no seu jardim, para entrar na sua casa. Então nós temos 3 tipos de autocontrole para as 3 situações, até que você consiga ficar na sua casa, no seu jardim, no seu emocional, no seu corpo físico, no seu jardim, no seu emocional e no seu mental, imutável, ou seja, aquilo não consegue te desestabilizar. Se desestabilizou, é porque conseguiu afetar o sistema nervoso, o seu sistema emocional, alguma coisa está aí. Consequentemente, é porque você traz essa memória do passado, onde você não conseguiu liberar, não conseguiu resolver isso, e, consequentemente, isso está lá afetando o seu processo. Por isso que, por mais que você tenha consciência, por vezes, você não vai lá. Então, é necessário que você entenda que se você não está conseguindo se controlar frente a uma determinada situação,
Você sabe que está gerando mal-estar, você não está conseguindo expandir, você tentou ser legal, não deu certo, você tentou ser flexível, não está dando certo, você tentou ser tolerante, não está dando certo, você está evitando a pessoa, evitando assuntos para justamente não se chatear, mas não está dando certo. Ou seja, você está anulando o processo, mas você não está neutralizando. Quando a gente neutraliza, nada em nós modifica. E isso é o autocontrole. O autocontrole é sem esforço. Se você se esforçar, já perdeu o autocontrole. Portanto, qualquer tensão que você tenha, significa que você está liberando adrenalina, que você está preparado para para enfrentar a situação, porque você se sente o quê? Vulnerável. Aquela energia está conseguindo invadir o seu próprio eu. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas das pessoas. Sim, então, tem uma pessoa que me pergunta aqui, é verdade que quando nós temos um descontrole, né, automaticamente aquela pessoa, ela nos domina? É claro que nos domina. Toda pessoa que consegue descontrolar você, significa que ela está dominando você. Se ela o domina, de alguma forma, alguma energia nela se conecta com você. Eu vou dar um exemplo muito grande, muito simples aqui. Por exemplo, do processo de conexão para você entender. Eu tenho, numa situação, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um sócio, né, vamos colocar aqui como se fossem dois sócios. Esse sócio é responsável pela administração e esse outro sócio é responsável pelas vendas. De repente, as vendas não estão indo muito legal, então esse sócio que é responsável pela administração percebe que estamos numa situação vulnerável, que pode faltar dinheiro, ele vai e cobra desse outro sócio, por que não está dando resultado, por que não está vendendo, meu Deus, a gente vai perder a empresa ou coisa do gênero, aí aquele lá se sente culpado, o sócio que é responsável pelas vendas, consequentemente ele tem uma equipe, aí ele acha então que a culpa é da equipe, ou seja, nós vamos ter uma pessoa que passa para outra, que está insegura, que está com medo de perder, que está com medo de fracassar no seu projeto pessoal, ela passa essa culpa toda para o outro sócio, que ele compra isso e se sente fracassado, ele sente que ele é, de repente, de alguma forma culpado. Para tentar se sentir um pouquinho melhor, ele resolve passar essa culpa para a equipe dele, que vai sentir que eles são fracassados, que eles são culpados, porque eles não estão conseguindo gerar o resultado que o chefe deles quer, e aquele chefe dele não está conseguindo gerar o resultado que o sócio dele quer. Então, só para você perceber aí a conexão. Então, se nós temos uma energia ruim que conecta isso tudo, é claro que vai atrair energias ruins. Nesse caso, vai atrair aqui o quê? Clientes que vão reclamar, que vão ter medo de investir, que vão ter medo de investir e perder, que estão lá com medo do fracasso, mas ao mesmo tempo querem investir. Ou seja, é a mesma conexão, é a mesma relação que está aí. Não vão atrair aquele cliente que está na luz, na expansão. Por quê? Porque eles estão emanando uma energia, né, de fracasso, de medo e tudo mais. Então, automaticamente, quando alguma coisa sai errado, eles vão se liberar adrenalina, vão se sentir vulneráveis e vão entrar num processo reativo, ou seja, vão perder o controle. Isso acontece muito, por vezes, nas relações familiares, no seu trabalho, não importa qual é o tipo de relação que você tem, mas sim o que é que está aí acontecendo e o que é que está fazendo com que você se desequilibre. Se desequilibrou, significa que aquela força está conseguindo lhe dominar, sim. Então, você pode fazer aqui as suas perguntas, você aqui do YouTube, você aqui do Facebook. Nós ainda temos um pouco mais de tempo para falar sobre esse tema que eu acho que é muito importante, o autocontrole. Porque o que eu vejo de pessoas, são 25 anos que eu trabalho, né, como terapeuta, criei o meu método do PH Vida. Dentro do meu método do PH Vida, senti a necessidade de criar ferramentas de autocontrole, porque percebia o quão vulneráveis as pessoas estavam em algumas relações. Ou seja, aquela pessoa conseguia fazer ela sentir como a única bolacha que não tem recheio naquele pacote.
né? Aquela pessoa consegue fazer você se sentir mal. Aquela pessoa consegue fazer você duvidar da sua capacidade. Aquela pessoa consegue fazer você se sentir culpado. Aquela pessoa consegue fazer com que você se sinta mal por aquilo que você é. Aquela pessoa, ela consegue te gerar tristeza. Ela consegue fazer você ficar com raiva. Aquela pessoa consegue fazer você ficar com ódio. Aquela pessoa consegue fazer você ficar mal. Significa que em toda relação existe uma cumplicidade. Então, esta pessoa, ela é a mais importante na sua vida. Porque depois que você conseguir ficar ali, sem esforço, sem tensão, no seu controle, onde você não vai levar para o lado pessoal, conseguir ficar equânime, conseguir fazer a gestão e não a digestão do processo, significa que você não mais vai necessitar na sua vida de atrair aquele mesmo tipo de pessoa, que por vezes pode começar lá na relação com seu pai ou com a sua mãe, quando você vê, você vai ter isso no seu casamento, quando você vê, você vai ter isso no seu trabalho, pode até ter também na relação com seus filhos, ou seja, isso pode vir a acontecer em alguma relação se você não conseguiu ainda resolver esse processo, ok? Choque de energias, não seria isso? Sim, tudo no universo é energia. Nós somos energia. Né? As energias só se chocam quando elas não são compatíveis, quando elas são energias que elas estão em conflito. Né? Ou então é porque elas não estão na mesma frequência. Então, não necessariamente isso significa que pura e simplesmente as energias vão chocar com a gente o tempo todo. Elas só chocam. Por quê? Porque você tem ali algum tipo de trauma, algum tipo de registro, alguma adrenalina que você liberou em alguma experiência e que, consequentemente, quando isso acontece, vai ter aqui esse choque, esse conflito, ok? Então, há que observar que todas essas pessoas ou essas situações, elas vão fazer parte da sua vida até o momento que você vai conseguir dizer não para isso. Quando se fala de vulnerabilidades presas no inconsciente, que você precisa aprender a ter autocontrole para poder ter domínio e liderança, não adianta não adianta você fazer passe de energia, não adianta fazer cura de energia, não adianta rezar, não adianta você fazer de conta que aquilo não existe, vou evitar telefonar para aquela pessoa, vou evitar aquela pessoa, não adianta, você só está prolongando o processo. Você não está resolvendo. Para você poder evoluir, você evolui do denso para o sutil. Então, se aquilo faz você ficar denso, você tem que sutilizar isso. Como é que você sutiliza? Se você brigar com aquilo, você densificou. Se você ficar irritado com aquilo, você densificou. Se você entrar no processo de defesa, você densificou, porque você liberou adrenalina. Então, não é por aí. É você conseguir estar tranquilo, imutável, inabalável. Se não conseguiu ainda atingir esse estado, é porque lhe falta conhecimento, lhe faltam as ferramentas, alguém que lhe instrua para que você chegue lá. É por isso que eu criei dentro do meu trabalho de coaching pessoal, por que eu faço esse treinamento de autocontrole de uma forma pessoal? Porque cada pessoa tem os seus registros. Então não dá para a gente generalizar na totalidade. Então, tem exercícios, por exemplo, tem um curso meu que é de Magnificência em Liderança Pessoal. Nesse curso de Magnificência em Liderança Pessoal, eu ensino você a ter autocontrole, a entrar lá nos registros do inconsciente, a bloquear, a eliminar, a substituir. Portanto, é um dia de trabalho, mas é um processo que você, então, passa pelo dia, desconecta com as suas referências, bloqueia as referências que fazem você gerar autocontrole, depois aplica os exercícios de autocontrole e automaticamente você, então, está ali com todas as ferramentas para você não lutar contra esse mal que te gera descontrole, mas para você estar em harmonia frente a essa energia, porque luta e fuga é proveniente do processo de sobrevivência, ou seja, é o lado mais animal, né? Então, uma pessoa mais evoluída, ela não luta e ela não foge.
ela enfrenta sem emanar uma energia de muita força frente a um determinado obstáculo, porque senão ela vai criar aqui o choque, que foi o que o colega acabou de perguntar aqui. Então não há necessidade de você criar o choque. Você pode apenas se posicionar, falar aquilo que você acha que é o certo, que é o seu certo, aquilo que você acha que é o correto. Lembrando que se o outro não aceita isso, o conflito está no outro. O conflito está sempre em quem não aceita o outro como ele é. Então, nesse momento, se a pessoa não aceita isso, deixa o conflito com ela, fique no seu autocontrole, não se descontrole, não vá tentar esclarecer ou resolver a situação no momento que aquela pessoa está com aquela adrenalina. Quando uma pessoa está com raiva, com muita adrenalina, ela não fica vermelha. Da mesma forma que quando você fica com vergonha, você não fica vermelho. Por quê? Porque você sobe essa energia de adrenalina, você se sente vulnerável, né? Quando você tem vergonha, ou você sobe essa adrenalina e você está pronto para lutar, né? Você fica até com muito mais força quando você tem adrenalina, né? Então, isso significa que você está inseguro. Porque se você está seguro, você não precisa dessa adrenalina. Você vai saber lidar com a situação sem apelar para o seu lado animal de sobrevivência. Porque você é um ente, você é uma entidade, você é um ser, você tem uma essência divina, você é um ser espiritual. Portanto, você é um ser que tem inteligência, né? A capacidade de desenvolver a consciência e de perceber as coisas. Então, convém que você evolua para esse conhecimento. E é isso que eu gosto de ensinar para as pessoas. Então, dentro do meu trabalho de cura, não é só chegar lá e curar e libertar você daquele processo. Se eu não instruir, se eu não explicar, se eu não lhe dar as ferramentas, se eu não lhe colocar à prova para você ir lá experimentar isso, e às vezes eu faço, eu digo assim, olha, aplique esse exercício de autocontrole, aplique esse outro exercício daqui para quebrar esses espelhos, e agora eu quero que você vá lá se encontrar com essa pessoa. Observe o que você sente. Veja se você realmente conseguiu ficar ali neutro. E tal. Não adianta querer fugir, você vai ter que enfrentar. Vai ter que ir lá visitar aquela mãe, vai ter que ir lá visitar aquele pai, vai ter que ir lá visitar aquele irmão. Você vai lá. Você vai lá e você vai. É o seu teste. Você vai testar você. E é isso que eu acho que é muito legal quando nós trabalhamos com coaching, com treinamento, principalmente no meu foco, que é potencial humano, que não é life coaching, outro tipo de coaching, que é o meu coaching, que é do PH Vida, porque eu dou as diretrizes, dou as ferramentas, você aplica, e aí todo o mérito da conquista é seu, que é muito legal. Consequentemente, você não vai ficar dependente de mim, né? Você vai saber lidar com aquela situação e com outras situações que poderão vir a aparecer na sua vida, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo, um outro exemplo que também eu acho que é importante, de uma pessoa que estava lá registrado naquele inconsciente essa desvalorização. Se estava lá registrado nesse inconsciente aquela desvalorização, por mais que ela sentisse que ela tinha valor, não adiantava, fica aquela sombra. Então a gente precisa às vezes ir lá, fazer a pessoa entrar naquele registro daquela imagem, daquela experiência, bloquear, eliminar, substituir, porque tudo ocupa espaço. Se você tem uma emoção aí presa dentro de você, ela ocupa um espaço. Então, quando nós tiramos, vai criar um vazio. Eu tenho que colocar uma outra coisa no lugar. E eu sou especialista em energia. Para mim, nós temos as energias grosseiras e temos as energias sutis, né? O pensamento é uma energia sutil. A emoção é uma energia sutil e ela ocupa espaço. Se você manifesta isso na sua vida, ela ocupa espaço na sua realidade. Ela tem a ver com você, você se identifica com ela. De alguma forma você aciona isso, você permite isso. Você escolheu fazer isso. Então, não são as pessoas que te irritam e que fazem você perder o controle. É que você que permite ficar irritado e permite entrar num processo reativo e descontrolado frente às pessoas. Cabe a você saber neutralizar isso. No meu trabalho, eu coloco toda a responsabilidade da sua existência sobre você.
Porque se faz parte da sua vida, faz parte de você. E se o universo colocou essa pessoa, essa situação para você resolver, é porque você tem que resolver. Às vezes a gente não consegue em meia dúzia de dias. Tem coisas que precisa fechar o ciclo. Quando fecha o ciclo, você domina o processo. Tem que ficar redondo. Não dá para ficar oval, não dá para ficar distorcido, tem que ficar redondo. E por vezes não dá para você querer apressar, não dá para ficar ansioso. Você tem que saber o time, né, o tempo, o processo para que você feche. Então, não existe pressa. O que existe é conseguir gerar a consciência. Nesse momento, você está consciente, você deixou de ficar vulnerável. Se ainda você percebeu que te gera menos desequilíbrio, né, menos descontrole, mas ainda te gera um pouquinho de mal-estar, é porque você está quase fechando. Então precisa ainda de mais pessoas ou situações, porque nós vivemos no palco da vida, então as pessoas e as situações é como se fosse um teatro. Elas vão aparecer, vai liberar aí as emoções para que você aprenda a lidar com essas situações. Então não é à toa que você atrai, e é por meio daquilo que você atrai que você percebe aquilo que você vibra, aquilo que você é. Você não é vítima. Saia desse sentimento de vítima. É tudo cúmplice. Você precisa daquela pessoa autoritária para você perceber que você não tem autoridade interior. Você precisa daquela pessoa que faz você se sentir desvalorizado para que você perceba que você tem que aprender a se valorizar e que aquela pessoa ela não vai te valorizar porque ela não sabe valorizar. E aí você quer valorização de quem não sabe valorizar. Você quer amor de quem não sabe amar. Por que você atrai pessoas que não lhe dão esse amor, que não lhe dão essa valorização? Porque você não sabe dar amor para você, você não sabe dar valorização para você mesmo. Como você não vibra nisso, você não emana isso, não atrai isso. Consequentemente, você vai atrair pessoas que são iguais a você, só que você não percebe. Aí você quer que aquela pessoa que é igual a você, que não sabe valorizar os outros, que só sabe valorizar a ela, que ela te valorize. Da mesma forma que você não sabe valorizar você e só sabe valorizar os outros. Percebe? Então aqui a cumplicidade, e é isso que são energias. E é daí que a gente vai perceber onde é que está o descontrole. E cada pessoa tem o seu processo, por isso que eu gosto de trabalhar com as pessoas na sua unicidade. Fazer o treinamento, fazer os exercícios, dar as dinâmicas, ver os resultados e ser um processo de ampliar e de melhoria constante. E é isso que eu gosto quando nós falamos aqui em autocontrole, em liderança, em domínio pessoal. Então, não existe, por vezes, né, um botão que você vai apertar e, pronto, resolvi, estou no autocontrole. Não, tem que ver o que é que está aí pedindo para você trabalhar. Ok. Ótima explicação. Tem um colega meu de trabalho que fala indiretas para mim e até piadinhas com deboches e difamação. Fico triste e revoltado com isso por não poder fazer nada. Tá aí. Significa que esse colega, provavelmente você sofreu um bullying lá na sua infância. Esse aqui é o Cidirley. Tá? Responde aqui para mim, Cidirley, se você não viveu um processo similar de algum tipo de bullying lá na sua infância, ou alguma pessoa percebe que você não tem valorização pessoal, que você não tem reconhecimento por você mesmo, que você tem uma certa humildade, você tem medo de se posicionar, você não sabe lidar com figura de autoridade, você é uma pessoa tímida, você automaticamente tem medo de se posicionar e estragar mais ainda, né? Porque de repente a outra pessoa que tem muito mais domínio de comunicação e tudo mais pode zombar ainda mais de você, então você prefere ficar calado, que é para ver se passa desapercebido, para ver se a pessoa não me vê ou me esquece. Né? Essa não é uma boa tática. Você vai precisar aprender a se posicionar. Só que o problema é o seguinte, lá no teu inconsciente, você tem esse trauma, desse medo de manifestar a tua vontade e a tua verdade e ser julgado, criticado e rejeitado. Então, o que acontece? Essa pessoa do seu trabalho, ela leu isso. E ela viveu também
por um processo similar ao teu. Só o que ela faz? Ela resolve fazer os outros se sentirem mal, ela provoca isso no outro. Ou seja, é aquele que provoca e o outro que sente. Aquele que provoca é igual àquele que sente. Aquele autoritário é igual àquela submissa. Os dois não sabem lidar com o quê? Com a autoridade. Os dois não sabem trabalhar o respeito. Você tem um problema de respeito aqui, ele não lhe respeita e você não sabe se fazer ser respeitado. Consequentemente, esta é a sua vulnerabilidade. Então, isso está preso no seu inconsciente. Existe uma forma e uma fórmula de curar isso, mas tem que ir lá, arrancar, tirar, substituir, te dar os exercícios, as dinâmicas, para que você faça o processo. Tá? Então, existe sim uma cura para isso. Se você não conseguiu, através dos seus contatos, das suas relações e tudo mais, lembre-se que eu faço consulta pelo Skype, então dá para a gente fazer isso tranquilamente, resolver isso de uma vez. Porque enquanto você não resolver isso, você vai ficar vulnerável, isso vai arrastar com você para a sua vida. Né? E tem pessoas que às vezes passam por processos assim a vida toda. Eu tenho um caso de um cliente lá da Europa, de Portugal, que ela ficava muito triste toda vez que o marido chegava em casa, e aí eu quis investigar por que ela se sentia triste. E aí ela disse, porque quando nós casamos, ele sempre me trazia um docinho e tal, e aí de repente ele parou de trazer esse docinho para mim, e aí eu achei que ele já não gostava mais de mim, e aí eu fui ficando triste, fui me fechando no meu mundo, né? Ou seja, ela foi perdendo esse controle emocional dela, ela foi se dominando por aquelas sensações e aquelas emoções que ela foi criando. Sabe o que aconteceu? Depois de 30 anos que ela veio fazer consulta comigo, o que aconteceu foi que quando ela casou, o marido, na hora que ia pegar o ônibus, tinha um café e ele ia tomar um café e comprava, porque era uma padaria, comia um docinho e aí lembrava dela, pegava o docinho e levava para ela. Só que, entretanto, depois de um ano que eles estavam casados, mudou a parada do ônibus. Então, automaticamente, não tinha mais a padaria. Isso lá em Portugal. E aí ele começou a não trazer mais, mas em nenhum momento ele achou necessidade de falar isso para ela, né? E ela viu que ele não trouxe uma vez, não trouxe duas, foi começar a sentir e a imaginar tudo isso. Então, olha aqui o conflito que você pode ter. Essa pessoa deixou de ser feliz 30 anos com uma pessoa, porque pura e simplesmente ela instituiu uma coisa e ela não comunicou, ela não esclareceu, ela não se posicionou, ela não resolveu enfrentar aquela situação, ter controle sobre aquela situação. Ela deixou ser dominada por aquele achismo, por aquilo que ela pensou naquele momento. Olha o quão grave isso pode ser em determinadas experiências, como aquela menina que fez um desenho de uma rosa e ela achou linda aquela rosa que ela fez. E quando ela chegou em casa, ela foi mostrar para a mãe estava lavando a louça, e a mãe dela pegou e disse assim, tá bonita e tal. Não deu muita importância porque a mãe estava ocupada. Até hoje, depois de 20 anos, essa pessoa estava o tempo todo tentando agradar as pessoas que ela fazia algum tipo de serviço. Por quê? Porque ela instituiu naquele momento que aquilo que ela fazia não tinha valor, que não era assim tão bom. Então ela precisava sempre fazer mais e mais e mais. Então ela virou uma pessoa sobrecarregada, estressada, e não conseguia o reconhecimento e não conseguia a valorização. Por quê? Porque como ela não dava para ela, ela atraía pessoas que também não davam para ela, estavam na mesma frequência, cúmplices de processo. Então, tudo aquilo que lhe gera descontrole, tá? Está lá preso nesse inconsciente, existe uma cura sim, existe treinamento para isso, tá? Então, você precisa aprender a se controlar, porque você não veio aqui controlar os outros, você veio controlar você na relação com os outros, você na relação com o dinheiro, você na relação com o seu trabalho, com seus valores, com você se sentir bem, com a sua autoestima, você na relação com alguma coisa. Quando você conseguir neutralizar isso, você nunca mais vai precisar passar por isso, porque o universo só torna as experiências repetitivas quando você ainda não conseguiu se libertar do processo. Quando concluiu, fechou, acabou o processo, ok? Gente, estamos acabando, né, nosso programa. Sempre é muito bom estar com vocês, né, nessa rede. Amanhã é meu aniversário, 21 de setembro, dia da árvore.
Estou aqui à véspera do meu aniversário com vocês, procurando passar o melhor de mim, que é isso, que é passar esse meu conhecimento para ajudar vocês a terem uma vida melhor. Romper com seus limites é sempre muito importante, porque os limites vão estar sempre associados, direcionados, conectados à falta de conhecimento. Então vá à procura de conhecimento, conhecimento esse que te instrua, que te ensine, que não faça você se sentir mal porque você não tem o conhecimento. Tome muito cuidado, porque tem muita gente que gosta de fazer você se sentir mal porque você não tem o conhecimento. Zombam, inclusive, de você. São pessoas que elas precisam, às vezes, diminuir o outro para elas se sentirem superiores, porque elas também têm complexo de inferioridade. Então, observe o descontrole, observe o que não está bom aí na sua vida e vamos transformar numa coisa boa, porque o bem e o mal, ele está aí dentro de você, você não tem o conhecimento sobre isso, então você precisa realmente saber lidar com essas inúmeras manifestações que a vida vai lhe proporcionar, e todas elas eu considero como uma grande aventura. Tá? Então, se gostou, se você quiser fazer o seu treinamento pessoal, entre em contato comigo, dá para fazer pelo Skype, dá para fazer presencial aqui em São Paulo, que agora eu estou em São Paulo. Eu vou ter, dia 25 e 26, eu tenho um curso de autocura. Você pode olhar na minha playlist aí, no Rompendo Limites, né, Live com Carlos Lourenço. Tem lá as instruções sobre o curso de autocura. Você pode fazer o módulo 1, depois fazer o módulo 2, que é o extensivo, né, e vir fazer todo um trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Lembre-se, o único limite é a ausência do seu conhecimento. E existe sim uma fórmula e uma forma de fazer você ficar melhor com a sua vida. Né? Dentro daquilo que eu faço e daquilo que eu gosto, né, de fazer, é proporcionar esse melhor aí para você, com certeza. Tá bom, gente? Boa sorte e até a semana que vem, quarta-feira, 20 horas, estamos aqui conectados, 20 horas horário de Brasília, mais 4 horas horário de Portugal. Boa sorte para vocês, tchauzinho e que Deus guie aí os seus passos e seja a sua luz de inspiração em cada momento da sua existência, é o que eu desejo. Até mais. Tchauzão, tchau, tchau.